Como eu falei, os HDs têm uma sensibilidade de leitura e gravação, uma cabeça de leitura e gravação que tem uma sensibilidade 10 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Agora, você imagina uma espessura menor que um fio de cabelo, é uma coisa tão pequena e tão precisa. Agora você imagina um micro-organismo, uma bactéria, um fungo, uma poeirinha que pousa sobre essa superfície, sobre a superfície em que são gravados esses pontos, esses micropontos, esses pontos que só dão para enxergar com microscópio, esses pontos que são 10 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Como uma sujeira pode cair em cima de uma superfície dessa, ou um fungo pode contaminá-la sem causar um prejuízo na leitura e na gravação dos dados, né? Eu não falei na vez anterior, mas o ambiente de fabricação de HDs deve ser, tem que ser e sempre é um ambiente, digamos assim, limpo, muita higiene. É uma sala cirúrgica, é mais limpo que uma sala cirúrgica. Sabe aquelas salas cirúrgicas em que para o médico entrar ele tem que se botar uma roupa especial? Pior, sabe uma roupa de astronauta em que não entra nenhuma partícula? Uma roupa totalmente, hermeticamente fechada, passando por um corredor em que há um processo de higienização, né, química, né, um ar comprimido que é liberado ali para que as pessoas que passam, mesmo já com roupa hermeticamente fechada, sejam higienizadas e não entrem na sala com nenhum tipo de micro-organismo. A sala é isenta de micro-organismos. Não entra um fungo, uma bactéria, uma larvinha, nada, uma poeira, um grão de qualquer coisa não entra naquela sala. É uma sala hermeticamente fechada, totalmente limpa. É assim que é feito a indústria do HD, né? Assim que a fábrica é projetada, ela é concebida dessa maneira. Uma sala completamente hermeticamente fechada, com os profissionais que trabalham na fabricação totalmente higienizados, com roupa especial, hermeticamente fechada. Não entra uma poeira nessa sala. Ela é considerada um grau de higiene maior que uma sala cirúrgica, para você ter uma ideia. Então é assim que são feitos os HDs. Os HDs são feitos assim. Eu também errei na vez anterior na grafia da palavra Winchester. Winchester é com W-I-N, de ganhar. Winchester, vencer, né? Winchester, para quem não sabe, é aquela metralhadora, né? Uma arma de calibre alto com uma munição, repetição, né? De repetição, uma repetidora. Essa arma Winchester é o nome que foi dado antigamente aos HDs. Bom, eu estou continuando a falar sobre coisas do vídeo anterior. Meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho há mais de 30 anos com informática e venho ministrando um curso, né, com tudo que eu sei, para que vocês possam, para transmitir a vocês um conhecimento especial, não para ser especialista, mas para ser
digamos assim, bem fundamentado, bem embasado na informática. E hoje nós fecharemos um ciclo, que é o ciclo de introdução, né? Um ciclo introdutório ao processamento de dados. É o que a gente chama de IPD, Introdução ao Processamento de Dados. Eu expliquei aqui, fiz um resumo, entrada e saída, entrada, processamento e saída, falei de processador, falei de memória, falei como é que funciona o acesso à memória, o endereçamento do processador, como é que são os endereços de memória, né, da memória principal. Expliquei que a memória principal se constitui de memória RAM, Random Access Memory. Falei da ROM, que tem a programação básica para inicialização do equipamento, configuração do hardware, que é a BIOS. Falei do HD, né? Agora, hoje a gente vai continuar o final dessa história e vamos concluir o IPD, tá bom? E nós vamos, tipo assim, começar a nos estruturar para a continuação desse curso, em que eu vou falar já vou antecipar alguns assuntos como rede de computadores, né? Vamos falar de informática nas empresas, né? Do que acontece hoje, né? Em várias empresas, da menos informatizada à mais informatizada. E nós vamos terminar esse ciclo do IPD, graças a Deus. Até o próximo bloco. Bem, nos primórdios do uso de microcomputadores, né, quando os computadores pessoais fizeram sucesso, na época do Apple, na época do Radio Shack, do Sinclair, antes do PC, né, já havia o Winchester, né? O Winchester, ele começou no Apple mesmo, certo? Era necessário porque antes o Apple só tinha como ler as informações de um gravador cassete, né? Ou de um drive. O drive, você sabe que o drive do Apple era um drive especial, né? O drive do Apple era de simples face, né? De simples cabeça, de uma cabeça só de leitura e gravação. E era só de um lado, né? Não era double face, né? Não era double sided. Então, quando você terminava de ler um disquete, o software pedia para você virar o disquete para o lado, vire o lado do disquete. Aí você pegava o disquete 2, que era o outro lado. Você pegava o disquete e virava o disquete e colocava o lado B, né? Para ler e gravar no lado B, para gravar praticamente, você tinha que picotar o disquete. Então tinha um picotador, uma caixinha desse tamanho assim, mais ou menos, que você picotava o disquete para ele ter o outro lado. Então você gravava do outro lado e podia botar o lado A e o lado B. Quando você pediu o disquete 2, você podia, ao invés de ter o disquete 2, você podia usar o lado B. Assim era feito, né? Porque depois o drive se aperfeiçoou e passou a existir o drive dupla face. O disquete também dupla face, então você não precisava virar o disquete. Ele tinha duas cabeças, uma em cima e uma embaixo, e fazia a leitura dos dois lados, sem você precisar virar o disquete.
esse é o drive do PC, do MSX, do RadioShack, que é o mesmo padrão. Já o drive rígido, né, o disco rígido, o Winchester, ele já veio com o mesmo pensamento do grande porte. No grande porte já havia Winchester, já havia HD. Então, só que no grande porte, os HDs eram vários pratos, né? Eram compostos de vários discos empilhados assim. É muito mais memória, né, que havia no grande porte do que no microcomputador. Então, depois, com o surgimento do PC, nem surgiu antes, apareceu o Compact Disc. Também é um rígido, não é flexível que nem o disquete. O disquete é flexível, né? E também existe o disquete pequeno, tem o disquete de 5 1/4 e o disquete de 3 1/2. Mas isso já é tão passado que nem vale a pena eu mostrar para vocês aqui agora, né? Eu vou mostrar para vocês no vídeo o que era um disquete de 5 1/4 e um de 3 1/2. É flexível. O 3 1/2 não era tão flexível assim, ele por dentro era flexível, mas ele tinha uma capinha plástica que parecia que ele era rígido, mas não era, ele era flexível. O CD, sim, o Compact Disc, ele é rígido, ele é feito de vidro, todos sabem, né? A maioria que já viu um CD, né? CD de música, ele é rígido, né? Ele é de vidro. E tem uma película, né? E essa película é que está o segredo, o mistério da coisa. E nessa película é onde, quando grava-se as informações nele, ele praticamente perde o espelhamento naquele ponto. Naquele microponto ele também perde a capacidade de espelhar. Quando ele é queimado ali, o laser passa ali e queima onde é 1, onde o número é 1. Porque eu já te falei que tudo é sequência de zeros e uns. Então onde é 0, o laser passa e volta por causa do espelho da mídia. O espelhamento próprio da mídia faz o laser voltar e é identificado que não tem ali queimado nada, então ele é 0. Quando ali houve um processo de gravação que queimou aquele ponto, aquele microponto, escureceu e não espelha mais, então o sinal vai, o laser vai, a luz, e não volta. Então quando não volta é 1, está queimado. Então o CD queima uma série de 1s e não queima onde é 0. Então ele faz uma sequência de zeros e uns dessa maneira. E, como eu expliquei, a mídia ela gira, né? E o feixe laser passa da mesma forma que passa o leitor o cabeça de leitura e gravação de um HD, que é feito por um mecanismo chamado atuador voice coil, que eu expliquei. E tem nos HDs existe uma placa lógica dentro do HD, uma placa verde, um circuito impresso, que controla, que tem o chip controlador desse HD. É um controlador que causa, programa o movimento das cabeças, né? O movimento pelo atuador voice coil das cabeças. Então, essa placa lógica, você também identifica ela no HD, você retira ela do HD, você pode ter que reparar um componente, entendeu? Dessa placa lógica, pode ser ela que está com problema, se o HD apresenta defeito, como também o problema pode ser na mídia, porque com o tempo, apesar do HD estar fechado, né, vai a poeira, vai juntando, né, pode acontecer de algum micro-organismo penetrar ali e fazer algum prejuízo, né? Muitos HDs são perdidos dessa maneira, como também são perdidos simplesmente pelo simples fato de você andar para lá para cá com ele e a trepidação, a própria cabeça pode danificar a mídia. Quando há um choque, né, há uma queda, tá certo? Se deve, portanto, deixar o HD ser submetido a uma queda, a vibrações, a tombos, né, a não solavanco,
tá? Por quê? Porque a cabeça, ela, apesar do atuador voice coil seja uma peça alinhada e bem firme, a cabeça ela faz assim, ó, e pode bater na própria mídia. Ela pode se chocar na própria mídia quando leva um tombo, então pode arranhar, né? Antigamente existia um processo chamado parqueamento do HD, certo? Então, quando o computador desliga, era necessário você executar um processo chamado parquear o HD. Ele voltava e retornava a trilha zero. Esse procedimento passou a ser automático. Toda vez que você desliga o computador, ele retorna para a trilha zero. Ou seja, ele sempre retorna para a trilha zero. Ele faz o parqueamento do dispositivo, do atuador voice coil, da cabeça para a trilha zero, entendeu? Ele parqueia o HD. Então, nesse processo, quando você desliga ou há uma queda de luz, sempre há uma descarga elétrica. Então, essa descarga elétrica ela pode atingir no momento que estiver a cabeça gravando e lendo, ali pode haver uma fagulha elétrica passando pelo circuito e comprometer a mídia. Então, para resolver isso, havia o parqueamento do HD quando houvesse a queda de luz ou desligamento do equipamento. Nem sempre era tão rápido, o procedimento não era rápido e aí podia danificar a mídia por uma simples queda de luz. Isso também aconteceu muito no começo, quando a tecnologia era primária, né, digamos assim. Mas foi melhorando e surgiu o CD. O CD é um equipamento que você usa para ouvir música, né? Antigamente era mídia de áudio, né? Então ele comportava até 710 megabytes. Lembre-se desse valor, 700 megabytes. Depois veio o DVD, que é um Digital Video Disc, que seria um equipamento com muito mais capacidade de memória. Na verdade, ele vai de 4,77 máximos gigabytes até o dobro disso, de gigabytes. Por que o dobro? Porque quando você vai na loja, você pode comprar o DVD, a mídia de DVD simples, normal, que é 4,77 megabytes, como você pode comprar a versão dual layer, dupla camada, como se tivesse o lado de cima também. É uma dupla camada da mídia que faz com que você na camada 1 você grave os 4,77 e na camada 2 você grave outros 4,77 gigabytes, né? Então aumentou-se a capacidade da mídia, né? Assim também com o Blu-ray, né? Então digamos assim, o Blu-ray grava 7 vezes mais de memória, né? É um absurdo de memória que você tem no Blu-ray. E já existe o gravador de Blu-ray também, né? Então, você tem que observar que existe o DVD-ROM, o DVD-RAM, existe a mídia DVD-R para gravar apenas uma vez e a mídia de DVD-RW. A versão RW que você pode ler e gravar. A versão RW que você pode apagar o disco todo e gravar de novo. Por um processo químico, naturalmente, o feixe laser consegue resetar a química da mídia, né, na superfície, consegue resetar o ponto original, a propriedade original da mídia, através de um processo químico que o faz poder gravar, pode queimar novamente aquela mídia e novamente ter uma nova sequência de zeros e uns, certo? Então já destrinchamos a diferença de DVD-R para DVD-RW, né? O RW é mais caro porque ele pode ser apagado e regravado. O R não, ele só pode ser gravado uma vez. Depois que você gravou ele todo, não pode gravar mais nada, nem mexer no que já foi gravado, certo? Então, basicamente, o DVD ele entra com um acessório, com um periférico auxiliar do HD, né, para cópia de segurança, principalmente o RW, né?
O RW é um dispositivo para cópia de segurança, porque você pode refazer várias cópias de segurança consecutivamente. Existe um limite para o número de regravações, mas é muito grande esse limite, então você pode usar ele para cópia de segurança numa boa. Você vai saber quando não está mais funcionando, quando ele começar a não conseguir mais gravar nele, entendeu? A verdade é essa. Mas você tem o fabricante te dá a quantidade de vezes que você pode usar maximamente a regravação, tá? Vamos que o HD e o CD, DVD vieram com memória de gravação permanente, ou melhor, persistente. É persistente, não é permanente, porque você pode apagar e pode gravar de novo. Ele é dinâmico, certo? Mas o que você grava nele não vai ser apagado à toa, não vai ser apagado pelo desligamento do computador. Só vai ser apagado quando você quiser apagar, quando você sobrepor a informação. Aí aquela informação vai sobrepor a anterior. Então, na verdade, é uma gravação persistente. Então, você tem a memória RAM mais memória virtual e a memória virtual já é o HD, né? E você tem a persistente, que são HD, pendrive, flash disk e CD, DVD, certo? Então essas mídias aí, elas são persistentes, ok? Então são memórias do tipo persistente. Basicamente você já tem o que a informática, através de um sistema computacional, ele realiza, né? Agora, é claro que surgiu depois a interligação de vários computadores, e é o que eu vou explicar agora, tá? A interligação de vários computadores, ela se chama rede de computadores, né? Nós vamos estudar a rede de computadores no nível básico. É um assunto vasto que precisa de várias explanações, vários detalhamentos, mas que vai se aprofundar, nós nos aprofundaremos mais tarde. Por enquanto, é para a continuação, para a finalização do nosso IPD, né? A Introdução ao Processamento de Dados, né? Então vamos lá. A primeira rede de computadores que foi desenvolvida comercialmente foi a rede Novell, né? Mas ela foi produto de uma licitação feita pelas Forças Armadas Americanas, né? O Exército Americano solicitou essa rede para interligar os seus equipamentos, né? o seu hardware, os seus computadores, né? Então uma empresa já tinha o know-how para fazer, já tinha o conhecimento, ela desenvolveu e aplicou isso, né, na rede Novell, né? Quer dizer, como o produto deu certo para o governo, ela estendeu isso para os Estados Unidos, né? Para o povo americano, para o povo tanto americano como para todo mundo, né? O mundo inteiro aprendeu, reconheceu, ela virou uma multinacional, né, forte na época, e que tinha como principal produto uma rede de computadores que era um servidor dedicado, né? Vou explicar. O sistema da rede Novell é baseado em um servidor dedicado, certo? Ao contrário de uma rede ponto a ponto, que eu vou explicar depois o que é. A rede Novell era baseada num computador que era o servidor, que virava servidor dedicado, ele era só para isso, né? Você roubava um computador da corporação, dizia, ó, esse computador aqui vai servir só para isso, não vai servir mais para nada, ninguém vai compartilhar ele, ninguém vai usar ele, porque ele vai ser para ficar lá parado numa sala, entendeu, com ar-condicionado, né? Ele só servirá à rede,
só para manter a rede. É claro que ele tem software que você é capacitado para usar. Os capacitados na Rede Novell, os engenheiros que eram formados na Rede Novell, eles sabiam operar o Rede Novell, eles tinham simuladores de sistema de arquivos DOS, MS-DOS, né, Windows. Você podia até acessar coisas lá dentro, mas era um sistema proprietário, não era feito para você usar a máquina, não era feito para você trabalhar no Word, no Excel, nada a ver. Ele é apenas para gerenciamento da rede. Você fazia uma rede, interligava os computadores e ele compartilhava os seus dispositivos através da rede, né? O próprio servidor ele compartilhava os seus HDs, você botava HDs nele que eram compartilhados pela corporação inteira. Você botava impressoras nele, você botava impressoras em pontos distribuídos também, com os seus servidores de impressão, e você tinha um compartilhamento de periféricos, né, de HDs e impressoras, compartilhamento de dispositivos, né? A partir do momento que você compartilha dispositivos, você está numa rede. Já que a Rede Novell ela se aperfeiçoou ao ponto de ter uma base de conhecimento gigante, capaz de armazenar 3 trilhões de objetos na rede, vários trilhões. Não vou limitar aqui não, porque quase não tem limite. É uma coisa monstruosa, que poderia servir até a internet, né? A internet podia usar esse sistema para, assim, cadastrar todos os seus usuários, que é possível, porque a Rede Novell suporta isso. A Rede Novell suporta zilhões de pessoas e objetos numa rede. Dentro desses zilhões, tudo que é compartilhado nesse processo também está no cadastro, né? Também está no NDS. O NDS é o Network Directory Service. Network Directory Services. Você tem todos os objetos de uma rede cadastrados ali. Então, de qualquer estação que eu esteja da rede, tá? Esse NDS ele é replicado, ele é sincronizado entre todos os objetos, computadores da rede. Ele tem uma sincronização do NDS. Quando todos estiverem sincronizados, a partir daí, esse NDS, como sendo uma coisa só, mas que está replicada, está compartilhada pelas várias estações, de qualquer estação eu posso abrir o NDS e cadastrar um usuário. Tipo assim, chegou um cara, eu sou do Recursos Humanos, chegou um funcionário novo. Eu vou lá, cadastro ele, cadastro as permissões dele perante todos os objetos daquela rede. Então, de qualquer lugar que eu esteja, eu dou a ele permissão para entrar e para fazer algo. Tá entendendo? E dou as permissões contrárias. Digo que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Eu posso dizer tanto que ele pode, como que ele não pode. E dar o usuário e senha para ele. Ele sai dali, já podendo se dirigir à seção que ele trabalha, podendo se logar em qualquer estação daquela seção ou da empresa inteira. Ele vai lá, ele poderia até ir no pagamento, se logar numa máquina do pagamento, ele pode ir no sistema de financeiro, ele pode ir no financeiro e se logar lá, pode ir no contabilidade e se logar lá, e de qualquer lugar da rede ele se conecta também, porque o NDS ele é global para todos os usuários da rede. O que acontece? O servidor é dedicado, mas você tinha que instalar um cliente, um software cliente nas estações, que poderiam ter qualquer sistema operacional, podiam ser até Apple. Até Apple seriam clientes de uma Rede Novell. Até Apple. Você tem um sistema operacional Apple DOS, você vai lá para um cliente Novell ali, pode se logar numa Rede Novell. Tem um Windows 3.11, Windows 95, 98, NT, 2000, aquele 7, né, o 7, o 8, o 10, qualquer Windows você poderia botar um cliente Novell, um plugin, um add-on, um acréscimo. É um software que vai ser inserido em cima, uma camada acima do sistema operacional ali, e vai poder te fazer se logar numa Rede Novell.
entendeu? Porque ele vai usar aquele protocolo que eu já expliquei, o protocolo da rede Novell. E o protocolo da rede Novell, a gente, acho que ele até falou, né? O SPX, o IPX, SPX, né? Vou botar aqui, IPX, SPX. São os protocolos da rede Novell, entendeu? Os protocolos, o protocolo, a regra que permite, entendeu? Ele usa quatro diretrizes do modelo OSI, né? Ele usa 4 elementos do modelo OSI. Bem, o que aconteceu com o Windows nesse caminho? O Windows, o que aconteceu? O Windows é da Microsoft. A Microsoft tinha um produto que era uma rede dela, que não competia diretamente com a Novell, porque a Novell só dominava o mundo corporativo, né? O mundo corporativo era dominado por softwares gigantes que faziam uma rede de computadores decente, entendeu? E a Microsoft começou com um sistema operacionalzinho bem pequeno, bem inferior, né? Que na verdade se baseava numa rede ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? É a possibilidade de você compartilhar. Vou apagar aqui para facilitar. Uma rede ponto a ponto, você não tinha um servidor dedicado. Nenhum servidor era dedicado. Nenhum componente da rede era dedicado à rede, né? Você tinha estações normais de trabalho, como todas, e todas elas podiam fazer um compartilhamento do seu HD, né? Aqui, ponto a ponto. Peer to peer, vamos botar assim, peer to peer. A tradução isso é ponto a ponto. O que é a rede ponto a ponto? É quando todos os computadores que você tiver, todas as suas estações de trabalho, você pudesse em qualquer direção, em qualquer sentido, você pudesse compartilhar dados de um para o outro, de outro para um, de um para o outro, de outro para um, de um para todos, todos para um. É um por todos, todos por um relacionamento assim, tipo assim, eu tenho meu HD, vou compartilhar ele. Para mim, a minha unidade aqui é a unidade C. Para o vizinho vai ser a D, para o outro vizinho vai ser a D também. E o HD dele para mim vai ser o D, o HD do outro para mim vai ser o Z. Pode ser qualquer letra, a letra que eu designar. Eu mapeio o disco dos outros que estão compartilhados e mapeio o disco meu para todo mundo. Eu compartilho o meu disco e todos podem mapear o meu disco como letra que quiserem. Eu mapeio a letra do fulano lá, mapeio a letra do fulano cá e assim por diante. É uma rede ponto a ponto. Ponto a ponto tem uma relação de compartilhamento, mas não tem um servidor dedicado. A característica de uma estação Windows normal, como a gente fala assim, grupo de trabalho. Essa estação é ligada no grupo. O que aconteceu com a rede ponto a ponto frente a uma rede baseada em servidor? Uma rede baseada em servidor, ela precisa de um profissional capacitado para operacionalizar o servidor, para operar o servidor e para, administrar a rede no servidor, né? Mexer nos serviços do servidor, né? Fazer até treinamento dos outros, das pessoas, capacitar para que sejam operacionalizados os serviços do servidor, né? Então, exige uma capacitação maior, né? Exige um conhecimento do sistema proprietário do servidor, que é dedicado. Já numa rede ponto a ponto não. O usuário não precisa ter muito conhecimento, ele compartilha seu HD, mapeia o HD dos vizinhos, compartilha impressora, captura a impressora dos vizinhos e não precisa ter muito treinamento. O treinamento já é interativo, porque a interface gráfica do Windows
permite um fácil entendimento da coisa, entendeu? Mas não é uma rede assim tão veloz, tão disponível, né, como uma rede dedicada, né? E tinha um prejuízo, né? E qual era o prejuízo de quem operava uma rede ponto a ponto e para quem operava uma rede baseada em servidor dedicado? Bom, simples. O NDS era uma diferença básica da Novell, né? Era um produto excepcional, um produto que o diferenciava de uma rede ponto a ponto. Por quê? Porque de qualquer estação você gerencia a rede. Porque de qualquer estação você controla remotamente o servidor dedicado. De qualquer estação você tem um aplicativo que remotamente gerencia os serviços do servidor, certo? E nele você cadastra o usuário, cadastra as permissões, todos os objetos da rede estão sincronizados nela através desse Network Directory Service. Isso fazia uma administração centralizada, de forma que o administrador de rede não precisava se deslocar até as unidades, até o usuário final que está lá na Nova Iguaçu, Belfort Roxo, seja lá onde, está longe, está distante dele, na sala não sei onde. Você não tem que se deslocar, você de qualquer ponto da rede, na sua própria estação de trabalho, você administrava isso tudo remotamente. Não havia deslocamentos maiores, né? Deslocamentos maiores. A rede ponto a ponto não, a rede ponto a ponto se distribuía os computadores em vários lugares, mas se você quisesse cadastrar o fulaninho ali no grupo de trabalho tal, lá no contabilidade, você tinha que ir lá para fazer o cadastro dele, para operacionalizar o cliente, para dar as permissões devidas, para administrar o ambiente dele, a não ser que você tivesse um software de controle remoto. Mas se você não tivesse, se você não pudesse, se o acesso fosse muito distante, não tivesse uma linha privada para você acessar a máquina da pessoa, você tem que se deslocar até lá. A administração não é centralizada, porque eu não conheço o usuário João, por exemplo, aqui da minha estação. O usuário João só é enxergado lá na estação dele, entendeu? Então essa administração não é centralizada. Eu vou criar o usuário João aqui na minha máquina, então ele só vai poder usar a minha máquina. O usuário João é domínio de um grupo, de um computador particular, de uma ilha isolada. Eu continuava tendo computadores isolados, porque eu não poderia cadastrar o João da minha máquina e fazê-lo trabalhar na máquina X ou na máquina Y, em qualquer máquina, e, sabe, entrar com o usuário, login e senha dele em qualquer lugar. Não era possível isso, porque eu só tinha uma rede ponto a ponto, eu não tinha uma administração centralizada. O NDS permitia isso, porque ele era sincronizado por todas as estações, certo? Isso é uma diferença pequena, mas suficiente para eu dizer que a rede baseada em servidor era uma rede mais decente, mais completa. A administração centralizada diminui o custo, diminui o deslocamento, diminui o isolamento de um objeto na rede, né? O objeto na rede é conhecido por todos no NDS. No NDS, o objeto ele é comum a todos, um se relacionava com o outro de uma forma direta, porque tudo era sincronizado. O banco de dados da rede era sincronizado, essa base de conhecimento era comum a todos, sincronizado entre todas as estações. Então tudo era permitido em qualquer estação. A administração era possível em qualquer lugar em que eu tivesse, então não tinha deslocamento. Eu, da minha máquina, posso criar o João, criar as permissões do João e dizer o que ele pode e o que ele não pode na rede. Usar que impressora e não usar quais impressoras. Entendeu? Ter acesso a tal sistema ou não ter acesso a eles, entendeu? Eu administrava de forma mais eficiente, mais eficaz. A Novell, ela não foi, digamos assim, prejudicada, não é pela especialidade que ela tinha, pelos fatos de ser servidor dedicado. Isso não faz muita importância para a Novell, entendeu? Os pontos negativos
que ela tinha é que ela se dedicou muito tempo a ser apenas um cliente do Windows, entendeu? Então ela instalava um software cliente na estação Windows. Ela permitiu isso por muito tempo e não se aprimorou em fazer seu próprio sistema operacional cliente. Ela não fez um concorrente do Windows, ela preferiu ser um plugin, um add-on, um complemento do próprio Windows. Quando o Windows, que é da Microsoft, quando a Microsoft acordou para isso e resolveu tomar o monopólio do mercado, mercadologicamente ela fez um sistema operacional que já vinha com uma rede, que já começou a vir com uma rede melhor e começou a trazer esse NDS para dentro do Windows. E foi aí que a Novell começou a desvalorizar o seu sistema, a ter o seu sistema desvalorizado, quero dizer, entendeu? Porque perante o mercado, agora o Windows pode fazer o que a Novell fazia. A partir do momento que o Windows pôde fazer o que a Novell fazia com o Novell Network, o Windows ganhou a supremacia no mercado e deixou a Novell numa situação desfavorável, porque a Novell andou comprando também produtos que não competiam muito bem com o Word do Microsoft, comprou o WordPerfect, fez muita coisa assim, muitos investimentos errados, né? Deu saída errada mercadologicamente, ela não adquiriu aquela competitividade e o Windows tomou esse mercado para si. Agora, tem uma diferença para um outro sistema, que é o sistema multiusuário, que é o Unix, que eu vou explicar agora, tá certo? Quer dizer, paralelamente a Novell ter perdido seu ponto de referência, que é o servidor dedicado para o Windows, que com a sua rede ponto a ponto, né, trouxe o benefício da base centralizada, da administração centralizada, que ela chamou de Active Directory, AD. O Active Directory, ela transformou a rede ponto a ponto dela numa rede, quer dizer, de workgroup, né? O Windows migrou para uma coisa chamada Active Directory, que transformou o sistema Windows numa administração centralizada, trouxe a administração centralizada para o Windows, que ao invés de você ter uma rede workgroup, você passou a ter uma rede de domínios, rede baseada em domínio. Quando você migrou para a rede de domínio, quer dizer, igual a Active Directory, quando você migrou para essa tecnologia, é como se você tivesse implantado o NDS do Novell dentro do Windows. Porque agora, com a Active Directory, todos estão como se fosse uma coisa só, e um domínio só. E nesse domínio você pode cadastrar o fulano numa estação qualquer. Você pode de uma estação cadastrar o João e o João já está cadastrado no domínio. Então quem faz o seu cadastro na rede, suas permissões, passa a ser o servidor de domínio. Entendeu? Aí passando a ter um servidor de domínio, ela controla todos os usuários de todas as estações que se conectam através desse servidor de domínio. Entendeu? Então isso passou, quer dizer, o que era uma rede workgroup? Era um monte de estação isolada com seus próprios usuários e objetos ali, naquela console, certo? Um monte de estação isolada. O técnico que fosse cadastrar um usuário tinha que ir lá em Nova Iguaçu para cadastrar o cara dessa máquina. O cara do financeiro tinha que ir lá no financeiro, o cara da contabilidade tem que ir lá na contabilidade e cadastrava o cara lá. Isso porque o workgroup do financeiro era um, o workgroup da contabilidade era outro, o workgroup de Nova Iguaçu era outro.
né? Cada um com seu workgroup, então você tinha que ir lá e montar o ambiente do cara naquela máquina. Forçava o deslocamento do técnico do CPD. Agora aqui, com a rede baseada em domínio, você passou a ter um servidor. É um servidor dedicado. Passou a ter um servidor dedicado, né, que vai autenticar os clientes. Dele aqui é que vai permitir o acesso de todas as estações por causa do Active Directory da Microsoft, que na verdade foi uma migração para um sistema baseado em serviço, entendeu? Serviço de diretórios, que passou a ser um servidor domínio, quer dizer, um servidor dedicado a domínio, a controlar domínio, a dizer, ó, esse cara existe na rede, pode acessar isso, pode acessar aquilo. Então estão todos os objetos de rede nele, no AD. Você está entendendo o que agora passou a ser o Windows? Quando o Windows trouxe isso para as estações de uma rede de computadores, ela simplesmente fez com que o NDS da Novell, que era um produto que você tinha que botar sob o Windows, deixasse de ter aquela importância, aquele valor de mercado. Agora, isso tudo competia com outro tipo de sistema, que é o sistema multiusuário. E o que eu falei há pouco, né? O sistema multiusuário era o que? Era o Unix. Aqui no caso do mercado corporativo, era dominado pelo Solaris. O sistema Solaris é um tipo de Unix, que é um sistema confiável, que é diferente da rede Novell. Eu vou explicar o que é a rede Novell conceitualmente, o que é um Active Directory conceitualmente, para poder dizer o que é um Unix, tá bom? Então vamos dizer, uma rede Novell era uma rede cujo servidor dedicado tinha que ser parrudo, né? Mas as estações também tinham que ser parrudas, certo? Por quê? Vamos dizer, tinha uma estação aqui, uma estação aqui, uma estação aqui. Todas elas conectadas numa estrela. Isso aqui é uma rede estrela, né? Conceitualmente, é uma rede que parece uma estrela do mar. Um núcleo, um centro e suas ramificações, que são a estrela. Então as estações se conectam a um servidor central, que é o dedicado, Novell, mas cujo executável, que está aqui, que você está acessando nessa estação, ou nessa, esse tráfego de rede aqui aumentava. Por quê? O processamento era feito aonde? Não era aqui não. O processamento é feito aqui. Aqui que está o núcleo do processamento. Então, numa rede Novell, que é uma rede de processamento distribuído, rede Novell, o processamento é distribuído, é uma rede distribuída. Ele jogava todo o executável para ser processado no cliente. Aqui é o cliente. Então, o processamento era feito no cliente. Portanto, o cliente tinha que ter memória, o cliente tinha que ter um processador, o cliente é que tem que ter um computador robusto. O robustez tinha que ser no cliente, principalmente. O servidor nem tanto. Entendeu? Nem tanto. Era robusto, mas nem tanto. O principal era aqui, porque aqui que era feito o processamento, no cliente. Cada cliente é feito o processamento. Então, tudo que trafega vai pelos cabos até o cliente para ser processado no cliente. Essa era a deficiência da Novell. A deficiência da Novell também era essa, que todo o processamento era feito no cliente. Então o cliente tem que ter memória, o cliente tem que ter processador, o cliente tem que ter um computador parrudo. Então o investimento era maior, porque você tinha que investir tanto no servidor quanto nos clientes, principalmente nos clientes, porque é eles que tinham que ter memória grande, porque eles tinham que ter processador bom, porque eles tinham que ter HD parrudo, porque tudo era processado no cliente. Era uma rede distribuída, percebeu? Agora, como é que é no Unix? Vamos dizer que eu migro isso aqui para o Unix. Unix é o contrário. O meu cliente nem precisa ter HD. Pode tirar o HD desse cara. Pode tirar o HD desse cara.
né? Haviam estações que nem tinham HDs, eram terminais de Unix, terminal serial, entendeu? Ele só trafegava o teclado, mouse e monitor, mais nada. Não tinha HD. Você se conecta porque o processamento era no servidor Unix. O processamento era centralizado. O servidor era centralizador do processamento. Então não era uma rede distribuída, era uma rede centralizada. E as estações se conectavam via multisserial. Você botava uma placa multisserial aqui e as estações, né, estavam ligadas numa multisserial e só trafegavam dados de teclado, mouse, né, e vídeo. As estações nem precisavam ter HD, não precisava nem ter memória. A memória quem tinha que ter era o servidor no Unix. No caso do Solaris, por exemplo. Unix, Solaris, né? E assim também o Linux. Qualquer X da vida é assim. Eu centralizava todo o processamento. As estações não precisam nem ter HD. Essa é que é a verdade. Entendeu? E como o Windows criou isso com um serviço chamado Terminal Service, também fez um diferencial capaz de tirar a Novell do mercado, né? Dar menos importância, menos valor para uma rede Novell. Então o que a gente pode concluir disso tudo? A gente pode concluir que, em termos de administração centralizada, a Novell foi a pioneira. Mas em termos de processamento distribuído, a Novell consumia muito recurso, exigia muito investimento nas estações, porque elas que processavam, elas que tinham que ter processador e memória, e está na contramão do sistema multiusuário, que é o Unix. Todo o sistema com X no final, Linux, Unix, né? Ou derivados, Kurumin, é um sistema multiusuário. Aquele que você pode, numa estação, simular vários terminais, várias máquinas virtuais, não precisa ter HD, não precisa ter memória, não precisa nem... Pode ter HD, teclado e monitor e já um terminal de um Unix. Por quê? O processamento está todo lá no sistema central. Então você só investia basicamente num computador robusto, que era o centralizador, que era o Unix, e o resto era pé de boi. Você comprava estações pé de boi e tudo isso funcionava, né? O Windows trouxe uma mescla. Você pode ter computadores normais como pé de boi, né? A ideia está em geral migrando para uma tecnologia cliente-servidor, aquela que o servidor é que faz o processamento e só trafega dados necessários para os clientes, que são, por exemplo, a estação A pede para a estação B, ou para o computador B, ou para o servidor B. Ah, eu quero os caras que têm o nome Paulo e têm mais de 35 anos. Então só vai trafegar pela rede o quê? Os dados que a estação pediu. Entendeu? Não vai trafegar tudo para a estação fazer o filtro. A estação não processa mais nada. A estação já recebe tudo mastigado. Quem processa lá? O servidor. É a quem eu solicitei. O servidor é que processa. Ele só me traz o resultado. Entendeu? Os dados já vêm filtrados, trafega menos coisa pelos cabos, tem menos tráfego de rede, entendeu? Só trafega o que eu solicitei e eu recebo o que foi solicitado e acabou. Porque quem processa está lá, ó. A quem eu solicitei que fez o processamento. É num servidor X que vai estar o processamento, que vai trazer para os cabos de rede o que eu pedi, somente o que eu pedi, entendeu? Eu já vou receber os dados já compilados, já processados pelo servidor, entendeu? Então o tráfego diminui, ao invés de uma rede Novell que fazia todo o processamento na estação, ou seja, o servidor mandava tudo pela rede, pelos cabos de rede trafegava tudo, era um volume gigante de tráfego de rede, e minha estação tinha que ter memória, processador, tinha que ser robusto também. Então investimento maior, consumidor de recursos era a rede Novell.
certo? Esse era o ponto negativo da Novell. A Novell, para fazer um sistema que fosse o contrário, ia ter que se desdobrar muito, entendeu? Era forçar, era pegar um Fusquinha e transformar num Escort R3, era pegar um Fusquinha e transformar numa Ferrari, pegar uma Mercedes e transformar num ônibus, entendeu? Era uma coisa muito radical, era como se transformar da água para o vinho, entendeu? A Novell ficou também funilada pelos bancos de dados, que os bancos de dados que você implantava na rede Novell era mais complicado, porque o banco de dados, a tecnologia é o que? Cliente-servidor. Então toda vez que você for botar uma cliente-servidor numa rede Novell, você vai ter um problema, porque a rede Novell não é preparada para isso. Ela não é preparada para processar no servidor, ela é preparada para processar no cliente. Então como é que você vai botar uma rede baseada em cliente-servidor? O cliente-servidor é o contrário, é o que o Unix faz, é o que o Unix faz, é o que o Linux faz, é o que o Windows faz também. Ele bota tudo para o servidor que você pediu, a requisição vai para o servidor processa e retorna já tudo filtrado. Só trafega pelos dados, os dados mínimos, os dados teclado, mouse e os dados que você solicitou, tudo pelo cabo de rede, só passa o necessário, que é um sistema cliente-servidor. O servidor é que processa e os clientes recebem só e mostra. E isso o estação não processa nada no cliente-servidor. A estação passa a ser um solicitante, fazer uma solicitação, e o servidor processa e devolve a solicitação. Então só trafega o mínimo pelos cabos de rede. Você está me entendendo? Então, a contramão da tecnologia cliente-servidor, a rede Novell perdeu o fôlego. O Windows teve a supremacia, embora o Solaris e o Unix e o Linux ainda sejam muito usados, mais usados até no mundo corporativo. Porque no mundo corporativo, quanto mais você eleva de nível a necessidade do processamento ser eficaz, eficiente, perfeito, sem erro, você está falando de Linux, está falando de Unix, você está falando de uma aplicação, uma coisa séria, que não dá bug, que não tem erro, que não tem menos bugs, que tem menos tendência a problemas, entendeu? E o Windows passou por uma fase muito imatura, Windows 95, 98, até ele chegar na maturidade do NT, até ele chegar na maturidade que hoje tem no 7 em diante, ele sofreu muito, entendeu? E também brigou muito pelo mercado doméstico. Então, quando você, em marketing, você se especializa numa coisa, fica difícil você brigar de modo num outro mercado. Não é difícil você brigar em dois mercados, onde você é forte num mercado, no mercado doméstico, por exemplo. Como é que você vai entrar no mercado corporativo com a mesma força? É complicado. Bom, então eu posso dizer que no mundo corporativo existe um CPD, um Central de Processamento de Dados, uma central de informações, uma área de tecnologia, uma área de suporte e uma área de desenvolvimento, que você pode ter internamente na empresa uma área de desenvolvimento, que você pode ter uma área para atendimento aos usuários internos, que é setor de suporte, que dá suporte aos usuários, e tudo isso exige um treinamento, ou seja, os usuários eles têm direito a saber o que a informática dentro das empresas pode dar. Toda vez que você for, eu vou exemplificar uma coisa. Uma vez eu assisti uma situação na empresa que eu trabalho, assim, na instituição que eu trabalho, que me pareceu uma comédia. O usuário entrou e perguntou: olha, eu quero compartilhar um banco de dados meu, uns documentos, eu quero compartilhar com fulano, com ciclano de outra unidade, e funcionários da mesma departamento, eu quero que eles tenham acesso a esses mesmos dados, a gente compartilhe dados, alguns possam gravar, outros não,
uns podem só ver, outros veem alguma parte, outro não vê, outros gravam numa coisa e não gravam na outra, mas eu quero ter uma parte da minha rede que eu posso gravar, ler, e alguns possam fazer isso ou aquilo, ou só ler, ou só visualizar, ou só gravar. Ou seja, eu quero ter um grupo de pessoas, seja lá do meu departamento, de outros, que eu possa compartilhar minha base aqui, que eu posso definir aqui X no meu HD, por exemplo. Aí o meu chefe, um outro colega, falou assim: vamos pensar, vamos planejar uma coisa para atender o ciclano. Pô, eu voltei para casa rindo, cara. Eu voltei para casa, como é que essa pergunta? Eles ainda vão planejar, ainda vão pensar numa forma. Entendeu? Se é uma rede, já era para estar ali, ó. Já está tudo funcionando. Se é uma rede, já está tudo já pronto para funcionar. É só você cadastrar os usuários, dizer quais as permissões que eles têm e as que não têm, que você já tem os acessos a qual diretório você tem que ter para cada um e quais que não tem que ter, quais são os tipos de... se pode ler e gravar, se só pode ler, você já tem um ambiente de rede ali. Para que você ainda vai pensar em planejar uma solução, se você já tinha que ter? Então é aí que você vê que a rede, o sistema de computação que você tem na sua empresa, primeiro, não é uma rede de verdade, não tem nada assim, não é uma rede, você não está compartilhando uma pasta e não está dizendo cada usuário pode fazer e não fazer em cada pasta. Você não está fazendo um compartilhamento, não está fazendo dizendo o que cada usuário pode fazer em cada pasta. Então você não tem uma rede. Porque uma rede, basicamente, é isso. E o usuário também não tem noção do que ele pode, o que ele não pode fazer numa sessão, num departamento, na área de informática. Ele não tem um treinamento, ele não tem uma informação disponível para ele. Olha, eu posso fazer isso, posso criar uma pasta aqui, compartilhar minha pasta na rede, botar os usuários que eu quero aqui, dizer o que ele pode, o que ele não pode. Cadê a rede? Não tem, não existe. Porque muitas empresas ainda não têm o Active Directory, muitas empresas ainda não têm o servidor de domínio, muitas empresas ainda são isoladas, muitas empresas parece que tem uma rede, tem um cabo de rede ali que é só para usar a internet. Não tem um cabo de rede ali para fazer uma rede mesmo, de verdade, usar uma rede, usar a tecnologia da rede, permitir que o cara tenha um usuário ou vários usuários com permissões para tais coisas numa rede, compartilhando tal HD, tais pastas. Ele que pode organizar, ele mesmo pode organizar isso, ele mesmo pode implementar. Por que tem que ter um técnico? Se ele pode ser treinado para isso, se ele pode saber o que ele pode, o que ele não pode fazer dentro de uma rede, ele mesmo pode fazer, ele mesmo pode dominar aquele ambiente de informática dele. Por que o cara do CPD tem que pensar numa solução para o indivíduo? Se já existe uma rede ali, já existe cabo de rede plugado, já pode fazer alguma coisa, já pode no próprio HD que ele tem, já pode implementar isso na prática. Vocês estão me entendendo? Esperando o que eu acabei de dizer, eu acredito que os usuários de uma empresa, os clientes internos, eles têm direito de saber o que a informática pode oferecer para eles, né? E uma rede de computadores é uma rede para ser utilizada, não subutilizada, né? Então a minha conclusão é de que há empresas, há departamentos de empresas que não estão usando uma rede de computadores de uma maneira eficaz e eficiente. Por quê? Vocês sabem a diferença de eficácia e eficiência, né? Eficácia é fazer a coisa certa e eficiência é fazer certo a coisa, né? Não adianta você fazer bem uma coisa, ter um procedimento de uma forma bem feita, se você está fazendo a coisa errada, entendeu? Também não adianta você fazer a coisa certa, mas de uma forma errada, né? Então a gente busca ser eficaz e eficiente. Então numa rede em que você só tem os cabos azuis para usar a internet, isso para mim não é uma rede. Uma rede, você tem que interligar os equipamentos
e fazê-los compartilhar alguma coisa, compartilhar arquivos, pastas, compartilhar um HD, compartilhar parte de um HD entre diversos, né, equipamentos. Você pode fazer compartilhamento, entendeu? Isso é uma rede. E dentro disso você pode estabelecer o que pode o que não pode, o que cada usuário pode, não pode fazer, dar permissões e permissões negativas para quem seja. Então, você dessa forma você controla, você faz uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho ou um departamento inteiro que pode estar ligado a outros departamentos. Certas pessoas de outros departamentos também podem ter acesso. Esse departamento, quer dizer, por exemplo, o sistema financeiro tem que falar com o de contabilidade. Então, de repente, é uma boa a gente ter uma área do HD da contabilidade que o financeiro pode acessar e vice-versa, entendeu? Pode ter áreas que podem ser gravadas por algum usuário ou não, somente para leitura. E tem outros que dentro do próprio departamento você vai dizer, tal pessoa pode gravar, pode ler, outra pessoa só pode ler, e tal pessoa não pode nem visualizar, entendeu? Você pode configurar isso. Você, digamos assim, administra a sua rede da forma que você quiser, da forma que digamos, um plano diretor de informática, um regulamento da empresa, a chefia define, entendeu? Quem pode, quem não pode. Tudo isso tem que ser uma determinação que vem de cima para baixo e que implementa-se numa rede. E a informática da empresa teria que fazer o treinamento dos usuários para instruí-los como fazer isso, ou então praticar essa administração de uma forma que ele já tem, como ali uma rede já tem a solução para esses problemas. Não é motivo de comédia, não é motivo de risada, porque eu voltava para casa rindo. Eles ainda vão descobrir como é que faz uma rede, porque já tem uma rede lá, entendeu? E por que a rede está tão pré-histórica? Por que eu não posso de qualquer estação, né, cadastrar um usuário e dizer quais são as permissões que eles têm para o quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho um servidor de domínio? Entendeu? Porque está faltando fazer isso, esse servidor de domínio, é coisa já do passado e vocês não estão usando. Por quê? Mesma coisa é um roteador, esse equipamento que eu estou mostrando para vocês aqui. Um equipamento que concentra duas redes diferentes, uma internet para a sua casa, por exemplo. É o roteador, ele tem portas aqui para você colocar quatro pontos de rede, né? E tem uma antena para fazer a rede sem fio, a rede Wi-Fi. Esse equipamento, hoje em dia, até o vizinho está roubando o sinal do Wi-Fi, né? Hoje em dia tem um aplicativo que você põe no celular e ele já rouba a senha do Wi-Fi que ele tiver encontrado. Então não adianta você colocar aquela senha com 20 dígitos, né? Com a configuração mais difícil de abrir, porque os aplicativos estão abrindo. Então, se você tem um colégio, uma escola, que não pode os alunos acessarem, só os professores, você tem que fazer alguma coisa que só os professores vão ter acesso a esse Wi-Fi. Então, como é que você faz? Simples. Basta você pegar o endereço MAC de qualquer dos celulares que for acessado, dos professores, e cadastrar eles e fazer um filtro de MAC. Entendeu? Você filtra o MAC address, que é o endereço físico de cada equipamento que se conecta ao Wi-Fi. Você vai lá sobre o telefone, em comum, informações de rede ou endereço MAC, você vai nas informações do celular e pega captura, escreve o endereço MAC, anota no papel. Vai lá na configuração do roteador, na opção wireless lá, a filtrar MAC, entendeu? Na opção filtrar MAC você vai e adiciona, habilita o serviço para ele deixa conectar, todos vão conseguir conectar, até os que estão burlando a proteção, até os que estão capturando a senha com o aplicativo. Vão conectados vão estar, mas não vão estar podendo navegar, porque a habilitação do MAC no configuração do roteador impede
pacote, envio e recebimento de pacote de dados. Então, eles se conectam, mas não navegam, entendeu? Você bloqueia. Isso é uma coisa fácil, mas se você ligar para o CPD, o que vão te dizer? Vão te dizer que isso não pode fazer, né? Às vezes o pessoal do CPD não quer fazer o que tem que fazer, né? Ou não sabe que pode, mas tem como fazer isso. Isso é interessante fazer dentro de casa, na sua residência, na sua empresa. Você pegar só se tiver muita gente, for 300 professores, aí você vai ter que intervir pegando 300 endereços MAC, né? Aí dá trabalho, digamos assim, né? Bom, fora isso, o que eu poderia te dizer? Poderia dizer que rede, você tem dois tipos de concentradores, né? O que liga uma rede externa a uma rede local, que é o roteador, que eu acabei de mostrar, tá? E eu tenho um outro aparelhinho, que eu vou mostrar para vocês no vídeo, que ele não tem essa anteninha aqui, ele só tem as portas atrás para conectar os cabos com o conector RJ45. É o switch ou hub. Veja bem, o switch hub, na verdade, são dois equipamentos diferentes. Um é o switch e o outro é o hub. O switch é mais inteligente que o hub. Por quê? Porque o switch tem um algoritmo que protege o sistema de colisões, ou seja, duas estações querendo acessar o mesmo endereço vão colidir naquele mesmo momento, entendeu? Duas intenções para o mesmo endereço, dois envios, dois recebimentos para o mesmo endereço. Então, vai colidir. O switch tem um algoritmo inteligente, entendeu? Que memoriza o pacote de um, faz a transação do outro e, né, gerencia essas colisões de uma forma que protege o sistema de colisões. É um protocolo chamado CDMA. O hub não tem essa inteligência, o hub é burro. O hub é um Benjamin só apenas. Ele pega de um sinal de internet ou de rede, ele joga para vários, mas não tem um algoritmo ali que evita a colisão, que memoriza, né, de forma inteligente os endereços, né? Então o switch já memoriza tudo, já tem uma memória interna, já tem um protocolo eficiente de evitar colisões, né? Ou de fazer retransmissões do pacote inteligentemente, por conta das colisões prováveis, possíveis, né? O hub não tem essa inteligência, então é um equipamento que você só deve ter em último caso, um equipamento para reserva, é mais barato, então você tem para substituir um que esteja queimado na hora, naquele momento, para depois você rebotar lá um switch, entendeu? E assim os cabos estão ligados, você pode fazer uma ligação em estrela, que é um servidor central, e as ligações são assim, né? Você pode ter uma ligação assim para cada andar, e entre os andares você tem um backbone, né? O backbone vertical entre os andares. E você pode também ter backbones horizontais. Nos próprios andares você pode ligar departamentos com backbones, entendeu? O backbone é tipo assim, uma rota central, que você está centralizando tudo, que você está passando um andar inteiro para o outro, por exemplo, entendeu? É o cabeamento na vertical ou na horizontal que você faz chegar várias conexões a um switch central, né? Você pode ter soluções para backbones mais rápidos. O backbone tem que ser uma tecnologia de cabeamento o mais rápido possível, e você pode fazer, né, do backbone para as estações uma banda menor, né, digamos um cabo assim mais simples,
entendeu? Fazer um backbone de fibra ótica, você pode fazer isso, né? Digamos, o conector RJ45 é um conector diferente do telefone, tá? Hoje em dia as pessoas estão juntando, misturando, centralizando, né, cabos RJ45 de rede com cabos de telefonia, colocando num backbone, né, colocando num patch panel, perdão, num patch panel. O patch panel é um equipamento, uma caixinha preta que faz a interligação dos equipamentos, e dessa caixinha preta, onde chegam todos os cabos, até de telefone, você tem o switch para telefonia, não, switch para rede, e tem a central telefônica. Você pega os cabos direto para a central telefônica, e os cabos que são de rede você configura, né, você joga para o switch. O equipamento concentrador de rede, para onde vão a parte de rede. Os pontos que são de rede vão para o switch, e os pontos que são de telefone vão para a central telefônica, né? Isso é um projeto, chama-se projeto estruturado, cabeamento estruturado, entendeu? É onde você interliga todos os cabos de telefonia e de rede, e ali, concentrados todos no patch panel, que é um retângulo quadrado preto, você joga todos os cabos ali. Pelas saídas, pela numeração, você define quais são os de telefonia, quais são os de rede, você configura eles, de forma que um dia, um de telefone pode passar a ser de rede, um de rede pode passar a ser de telefone, entendeu? E aí as conexões podem ser todas RJ45, entendeu? Você pode configurar lá no CPD, eu quero que seja cabo de rede, bota aí para ser cabo de rede. Eu quero que essa ponta agora seja de telefone. É só plugar o telefone ali, já está tranquilo, entendeu? Basicamente isso, é um projeto estruturado. Você pode configurar as entradas de cabeamento todas. Quem vai do patch panel para o switch, as conexões, as portas que você, com patch cords, né? Os cabinhos de rede, patch cords que vão do patch panel até o switch, você faz as conexões, os pontos de rede. E aí você usa o restante, você é cabo de telefone, então você joga para o central telefônica. Entendeu? É basicamente isso, o que hoje em dia estamos fazendo nas empresas médias grandes. Entendeu? Porque no CPD vai existir um concentrador de rede. Entendeu? Existe quem já liga direto no switch os cabos de rede. Isso é uma conexão assim comum de empresas pequenas, empresas que não fazem um cabeamento estruturado. Como eu expliquei no bloco anterior, para quem quer fazer cabeamento estruturado, usa um patch cord, um rack, compra-se um rack, tá? Do tamanho que vai guardar todos os equipamentos de uma rede, switch, servidor até, se você quiser colocar lá o servidor dentro, patch panel, né? Então você vai ter aqui um patch panel, diga assim, patch panel. É um equipamento que não tem nem... Ele só tem as saídas aqui, ó. Isso aí geralmente é uma equipe de rede, uma empresa de rede que monta para você, né? Um patch panel que recebe todo o cabeamento vindo de todos os andares, vindo de todos os pontos de rede e de telefonia, tá? Vai tudo entrar aqui atrás do equipamento, entendeu? Pela frente você tem as portas, você define quem vai para o switch, né? Você decide quem vai para o switch e quem não vai, né? E quem vai para o outro switch, digamos, tem um switch aqui embaixo.
Entendeu? E aqui você também pode definir quem vai para a central telefônica. Você pode simplesmente tirar de uma porta, trocar um ponto de rede com um ponto de telefonia. Ora ele é telefone, daqui a pouco, esse ponto aqui eu quero usar para rede. Tira o telefone e coloca um de rede. Põe o telefone em outro lugar. Entendeu? Você faz uma configuração que fica assim, portável. Se é ponto de rede ou se é ponto de telefonia. Entendeu? Também pode não existir a figura do patch panel e você fazer concentração de todos os cabos no switch. Entendeu? E você pode ter dentro de switch uma porta especial que é para você ligar um switch no outro. Você também pode ter isso. Geralmente você tem, que é uma porta que você vai colocar um cabo crossover. Entre switch, portas especiais de um switch e de outro, se você for usar, você tem que usar um cabo chamado de cabo crossover. E eu vou explicar o que é agora. Existe um processo, como eu já falei, de cabeamento ou cabling. Era um processo que antigamente tinha mais valor, era mais bem remunerado, o profissional era especializado em fazer cabo. Hoje você pode comprar o cabo de rede, categoria 5E, pode comprar até a categoria 6 ou 7, embora não estejam ainda homologados. O padrão ainda é o 5E e ele oferece alta velocidade. E os conectores e o alicate de grimpagem que você encontra fácil também. É um alicate fácil de encontrar, qualquer um pode fazer hoje um cabo, né? E para você fazer um cabo, eu vou explicar teoricamente aqui como é que é o procedimento. O conector é o RJ45, né? E ele tem um padrão. Você pode fazer a ligação nas duas extremidades usando a mesma sequência que vai funcionar. Qualquer sequência, desde que seja a mesma, exatamente a mesma nas duas extremidades, tudo vai funcionar plenamente. Mas só que um técnico, um profissional que olhar aquela conexão ali vai ver que está fora do padrão. Então, o padrão, o certo que nós informatas fazemos é o padrão 568A. Certo? O 568A ele consiste numa sequência de cores convencionada desde que foi criado o cabeamento. A convenção do 568A é a seguinte: você começa com a sequência seguinte: branco do verde, sendo branco do verde, pode ser um fio branco, uma listra verde, ou pode ser um verde mais clarinho, né? Branco do verde, aí depois o verde, que é um verde mais escuro, ou sem ser branco com listra verde. Pode ser branco verde, um cabo branco com listra verde, como pode ser um verde mais clarinho. Depois o verde, depois o branco do laranja, que é um cabo branco com uma listra laranja, ou um laranja mais fraco, mais clarinho, tá? Depois do branco do laranja, aí quebra, né? Quebra tudo, é azul. Depois branco do azul, que pode ser um fio branco com listra azul, como pode ser um azul mais clarinho. Depois o laranja, felizmente. Depois o branco do marrom, que é o último da sequência agora. Pode ser o branco com listra marrom, pode ser o marrom mais clarinho. E depois, por último, o marrom. Certo? Então vamos repetir: branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Essa é uma sequência 568A. Como é que é a sequência do 568B? E para que eu uso ela? Bom, nas duas extremidades 568A é o padrão para você ligar o switch, o roteador, na estação. Mas se você quiser ligar duas estações diretamente, ou quiser ligar um switch com aporte especial para isso, para fazer a ligação, o backbone
de um switch para o outro, você tem que ter um cabo crossover. No caso do cabo crossover, você vai fazer uma ponta o 568A e na outra ponta você faz o 568B. E como é que fica 568B? A 568B simplesmente é você inverter o verde com os laranjas, certo? Então você inverteu o verde com o laranja, você, né, fez o 568A, o 568B. Como é que é o 568B então? Primeiro começa com branco do laranja, depois laranja, depois branco do verde, corta com azul, o resto é igual, branco do azul, que no caso fica depois do azul, depois verde, depois branco do marrom, que é igual, depois marrom. Percebeu? Então, repetindo, 568A, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. 568B, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Ou seja, inverteu-se, aqui no caso, o verde com laranja e laranja com verde. Toda vez que tiver um verde ou um laranja envolvido, se inverte. Fazendo, numa extremidade, o 568A e na outra extremidade 568B, você tem um cabo crossover. Certo? Ok? Fazendo mais uma colocação. Para você fazer um cabo além de 90 metros, você tem que ter um repetidor no meio, que é um switch. Né? Então, é só saber disso que você vai conseguir fazer a sua rede local. Para você ligar a sua rede local à internet, você tem que ter um roteador, certo? Você pode ter um roteador sem fio, que você também vai permitir pessoas acessar a internet pelos celulares sem fio. Se você quiser, você protege, cadastrando na configuração do roteador, os endereços MAC de todos os celulares. Já falei isso, tá bom? Fechou aqui, tá bom? E agora vamos partir para o resumão geral do IPD, da Introdução ao Processamento de Dados. A parte teórica, né? Até hoje nós só vimos teoria, tá? Um abraço geral e não deixe de dar o seu like e se inscreva no canal. Hoje nós fechamos um ciclo. Falamos da parte final de introdução, IPD, né? Que é a rede de computadores. Resumindo e fixando a matéria, podemos dizer o quê? Vou fazer um resumão aqui, né? Podemos dizer o quê? Que existe um sistema básico de entrada e saída que se chama BIOS, né? Que é o Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída, tá? Essa terminação aqui, I e O, input, output, tá? Input, output, certo? Que são os dispositivos de entrada e saída, que são configurados, né, num sistema básico residente, né, num chip do tipo ROM, uma read-only memory, tá? Read-only
significa memória somente de leitura, onde está residente a BIOS, tá? Quando você liga o computador, aparece aquele post, né? Memória, vídeo, né? Memória, liga o micro, sai tudo da memória RAM, né? Existe um HD. Devemos nos lembrar que essa parte aqui, a BIOS, que contém o sistema básico de entrada e saída, que é a programação, a parte lógica, né? Que é a programação para quando o computador inicia, para saber o que ele vai fazer, quais são os componentes, os dispositivos de entrada e saída que estão ligados, estão conectados, reconhecimento dos HDs, da memória. Essa programação mais o hardware, né? Isso aqui residente em ROM, né? numa memória do tipo ROM, certo? Isso aqui tem que ser considerado por nós um firmware, certo? Firmware. Isso aqui é um firmware. É a conjunção de um hardware. O que é um firmware? Isso aqui é um hardware, que é o equipamento, que são os chips, que é a placa, com o software, que é a programação, que é a parte lógica, a programação. O hardware é a parte física, o equipamento. O software é a parte lógica, a programação que está armazenada na ROM, que é a BIOS, certo? Isso é o firmware, né? Certo? Nós concebemos essa definição, né, durante o nosso curso. Nós vimos a história do computador, que o primeiro computador pessoal, né, que veio depois do mainframe, que o mainframe já era utilizado desde a década de 60, né? Desde a década de 60 não, desde 1946, né? Que surgiu o primeiro computador de grande porte, aquele com fundo falso, fita, rolos de fita, né? Fundo falso, refrigeração, andar inteiro, coisas que até hoje são utilizadas por bancos, financeiras, por questões até legais, né? Porque você não pode colocar em risco a memória de não sei quantos trilhões de pessoas, a vida financeira de todos, né, num computadorzinho qualquer. Então, por lei, há uma proteção que faria com que o mainframe até hoje tenha que ser utilizado por certas instituições. Com medo das redes de computadores, da interligação de computadores pessoais, fez com que a IBM, quando fez o computador deles, se preocupasse com isso, fizesse um computador que parecesse profissional, mas que tivesse limitações, para não chegar ao ponto de ameaçar o grande porte deles. Nós vimos que o primeiro computador pessoal foi o Altair, na década de 70, né? Que não tinha nem teclado, que era um conjunto de alavancas, que só tinha memória RAM, não existia HD, que era memória persistente, né? Então, tudo que você nas alavancas entrasse, fizesse a entrada do sistema operacional, inclusive, evaporava da memória quando você desligasse o computador, né? Isso não era viável, ninguém ia fazer do Altair um computador altamente comercial no mundo, porque ninguém ia querer uma coisa dessas, né? Isso foi um protótipo, isso foi uma tentativa. Deus fez sucesso, vendeu mais do que o que pensavam, vendeu, mas não era por muito tempo, né? Logo em 1977 veio o Apple II, né? Com Steve Wozniak e Steve Jobs na linha de frente. Steve Wozniak era o técnico que fez o hardware, desenvolveu o protótipo, que era o Apple I,
que não foi na verdade vendido, que quem foi comercialmente bem sucedido foi o Apple II, porque o Steve Jobs, que era o braço comercial, foi na HP, conseguiu dinheiro para fazer a fábrica e começou a produção industrial do Apple, e fizeram a Apple, e a Apple foi um sucesso porque sempre inovou tecnologicamente, né? Com um computador pessoal que fosse expansível, era muito expansível, tinha 8 slots de expansão, possuía até a habilidade de ter placas que substituíam o processador, o microprocessador 6502, que tinha 1 MHz, por um outro que rodava um sistema operacional superior, que era o CP/M, que era o Z80, né, o processador, e fez inclusive com que você botasse até o próprio PC futuramente numa placa que ele pudesse ser Apple, pudesse continuar a ser Apple ou transigir para uma plataforma PC, como você quisesse, porque você espetava a placa e ele virava um PC. Que mais? Veio o Radio Shack, o TRS-80, né? Não tinha resolução, a resolução era baixíssima, mas era profissional. Fez muito sucesso também, já tinha HD, Drive, tudo. O Apple também ganhou HD, ganhou Drive, mas muito disso era importado, não era encontrado no Brasil. Por isso que muitas pessoas acham que o Apple não tinha hard disk, né? Muitos achavam que não era profissional, era para jogos. Mas é porque a capacidade gráfica dele era superior. Então isso fez alcançar uma plataforma de jogos que superava o TRS-80, superava o Sinclair, que também era outra linha baseada no Z80, entendeu? Tudo isso foi acontecendo na década de 80, até aparecer o PC e depois o MSX, que acabou pela alta resolução novamente se transformando numa plataforma de jogos. O PC não, o PC veio para ser azul, para ser corporativo, para usar nas empresas, para roubar esse espaço, que também estava sendo usado pelo Apple na época, nos Estados Unidos principalmente, né? Já se programava profissionalmente para a Apple, e o Apple inaugurou uma linha de softwares fantástico. A primeira planilha eletrônica veio do Apple, o VisiCalc e o Super VisiCalc, né? Até o Lotus 123, que veio para PC posteriormente, ganhou a sua réplica no Apple, entendeu? Que também tinha a sua interface gráfica, GEOS, Graphic Environment Operation System, que também ganhou os seus softwares gráficos, tipo o Multiscribe, né? O drive dele era de simples fácil, você virava de lado do disquete quando o hardware pedisse para você virar o disquete. Você tinha que picotar, tinha que ter um picotador de disquete, que eu vou mostrar no vídeo também, né? Que eu mostrei no vídeo, né? O picotador que você transforma o disquete em dupla face e pode usar o outro lado. O drive do Apple era barulhento e não era padrão. O padrão do TRS-80 era o mesmo do MSX e do PC, um hard disk padronizado, com o mesmo tipo de trilhas, setores, né? E você vai sabendo quanto de memória tem uma memória RAM, a memória principal, quanto tem de HD, você vai medindo, porque cada byte pode representar, né, um conjunto de 8 bits, um conjunto de 8 zeros e 1s é capaz de representar um caractere, um símbolo da tabela ASCII ou da tabela ABCDIC do grande porte. E assim você sabe quantos caracteres você pode armazenar naquele dispositivo, né? Você sabe que memória RAM, já sabemos o que é, memória volátil, memória principal, que se soma com uma parte do HD, que é a memória virtual, para fazer a memória total do computador, do sistema, né? Que o HD, ele é um dispositivo persistente, né, que você grava dados dinamicamente, você apaga, exclui, né, regrava, grava várias coisas, fica enquanto você não tiver apagado,
Você desliga o computador, a memória continua lá. O HD como pendrive, como flash disk, como DVD, como CD-ROM. Tudo isso são mídias persistentes. São memórias mais definitivas, né? Vocês viram que mais que eu posso dizer que um computador que era um standalone, que era uma ilha isolada, com a interligação ganhou uma rede Novell, que tinha uma administração centralizada, que depois com a administração centralizada você podia cadastrar um usuário de qualquer parte, dar permissões, não dar permissões a certos usuários por contextos diferentes. É uma administração muito bacana, muito legal, que o Windows passou a ter depois com o Advanced o Active Directory, perdão. O Active Directory era um servidor também baseado em domínio, que permite a administração centralizada, que autentica todos os usuários que estão ligados na rede, né? Que depende dele estar ligado para você se autenticar, caso contrário você continua na sua estação local, que é ilha isolada. E o Active Directory fez do PC uma coisa, trouxe o NDS da Novell, quer dizer, a administração centralizada, que permite vários usuários, trilhões de usuários, objetos de rede, permissões, compartilhamentos, em que uma rede você compartilha pastas, compartilha o HD inteiro, compartilha impressora, e dessa maneira você faz uma rede departamentalizada, uma internet eficiente, uma intranet, quer dizer, facilidades que você dá aos usuários, como por exemplo, você quer evitar que as pessoas acessem a sua internet do vizinho, tenha senha, você simplesmente cadastra o MAC address de cada equipamento em filtrar MAC do roteador, configura ele, você filtra o MAC, só aqueles endereços MAC conseguem navegar na rede, né? Conectar, todo mundo conecta, até quem não tem senha e usa um aplicativo para craquear a senha, mas você está protegido porque você só deixa navegar quem está com o endereço MAC cadastrado no roteador, que tem uma configuração feita para isso, né? Então você protege o sistema. E o departamento de informática, que é você, tem que dar todo o treinamento para o usuário para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quer dizer, as empresas que não estão usando informática do jeito correto estão perdendo competitividade, estão perdendo velocidade, não estão fazendo aquilo, estão subutilizando hoje o sistema que hoje é possível ter no mundo corporativo. Tá certo? Você hoje já está antenado, já sabe o que você pode, o que não pode, como o equipamento funciona, é a parte teórica, você está por dentro de quase tudo, não tenho como me aprofundar mais do que isso agora, porque nós estamos no curso de introdução. Mas agora nós vamos entrar num novo mundo, que vai ser um pouco mais especializado, em que nós vamos começar a ver software, sistema operacional, programação, montagem de hardware, né? Manutenção, essas coisas. Nós vamos começar a ver isso nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, desse curso, dessa parte do curso, você dê o seu like, por gentileza, inscreva-se no canal, dê os seus comentários, pergunte suas dúvidas, que nós vamos fazer, quer dizer, eu vou procurar pesquisar o assunto, fazer a palestra a respeito daquilo com uma aula extra, por exemplo, entendeu? Nós vamos entrar com assuntos e com dicas. Hoje, inclusive, eu vou dar uma dica muito legal, tá bom? Daqui a pouquinho no próximo bloco.
Compact Disc, ou disco laser, ele surgiu depois do LP, né? O long player, aquele disco de vinil, assim, preto, geralmente, né? Tinha também o disco compacto, que era um disco pequenininho assim, que você botava no toca-disco, né? No que chama de prato, né? O que a gente chama de pickup, que você tinha aquele pitch, né? Ajuste de velocidade, você fazia, discotecava com aquilo, usava o mixer, fazia mixagem, né? O DJ gosta de trabalhar com disco de vinil, ainda hoje. Tinha aqueles discos de vinil até especiais, que tinha uma fotografia, pintava-se uma foto, né? Você tinha o disco de vinil pintado, né? Que era uma obra de arte, disco de colecionador. Geralmente vinha com uma versão remixada, né? Uma remasterizada, uma mixagem, um remix, uma versão especial, rádio edit, às vezes mais de uma versão num apenas disco de vinil. Depois veio o disco laser, o CD, né? O compact disc, que era um disco basicamente assim, desse tipo aqui, né? Esse aqui é uma evolução, é o DVD, tá? Mas o compact disc tem essa mesma aparência. Agora veja, um disco desse, na verdade isso aqui é um DVD-R. Tanto o CD como o DVD tem suas versões R e RW. A versão R você só grava. Depois que você gravou, já era. Você não consegue mais regravar em cima. Você não aproveita mais a mesma área do disco. Você só vai adicionando. Se você não fechar o disco, você vai adicionando mais e mais coisa nele, até acapar a capacidade. O CD, no caso, a capacidade era 700 megabytes. E o CD, o DVD, ele tem 4,77 gigabytes. Sendo que ele pode ser dual layer. E se ele é dual layer, tem duas camadas. Se ele tem duas camadas, você pode gravar numa camada 4,77 GB e na outra camada a mesma capacidade, os 4,77 GB, perfazendo basicamente mais de 9 GB de informação, né? Você pode gravar em duas camadas, né? O dual layer. É um disco mais caro, mas é um disco que você pode gravar filmes que estendem-se mais de 3 horas de filme. Às vezes eles não cabem num DVD simples, só num dual layer. No caso, a mídia R, você só grava uma vez. E a mídia RW, qualquer que seja ela, CD RW, DVD RW, você pode apagar a mídia e regravar o que você quiser. Entendeu? Você pode usar ele até como um HD, como um CD-ROM. Mas pode também usar ele como um HD. Você fica regravando. Você também pode apagar e regravar tudo. Ele pode ser uma mídia perfeita para fazer cópias de segurança, tá? Agora, detalhe, muitos CDs ou DVDs você pode olhar assim, né, e conter arranhões, certo? Os arranhões são prejudiciais à leitura. O que ele lê? Ele lê zeros e uns que a gente já viu aqui. Sempre o computador só entende zeros e uns, não só computadores, como qualquer dispositivo que lê mídia digital. É um conjunto de zeros e uns. Então, para ler um conjunto de zeros e uns de um CD DVD, o feixe laser vê se espelha. Se espelhar, né, não tem informação. Se está queimado, é porque a informação é 1. Ou é 0 ou é 1. Então, é um conjunto de zeros e uns que ele lê. Certo? Se a mídia está arranhada, aonde ele vai ler aquele pontinho minúsculo que ele faz a leitura, vai ter um arranhão, vai desviar o laser. Então ele não vai conseguir ler direito a informação, não vai saber se é 0 ou se é 1, porque a luz vai ser desviada pelo arranhão, entendeu? Então, para você, uma dica que eu dou para discos que estão bastante arranhados, principalmente os bastante arranhados, é você pegar um pedaço de algodão, tá? Uma bolinha de algodão dessa, botar um pouquinho de pasta de dente, tá? Pasta de dente, botar um pouquinho e passar circularmente,
passar circularmente sobre a superfície do CD ou do DVD para procurar minimizar e polir a superfície de forma a evitar arranhões, a minimizar os arranhões, né? Fazer uma superfície mais polida. Naturalmente que você pode ter um equipamento de polimento que você pode fazer o polimento da mídia. E com esse polimento ele provavelmente vai conseguir ler o que não está lendo. Não é tão certo assim. Pode dar certo, como pode não resolver, porque o arranhão pode estar muito profundo. Tá entendendo? E a mesma coisa que acontece com telas touchscreen. Não é recomendável você fazer isso com telas touchscreen. Entendeu? Você vai estragar a sua tela. Faça isso para mídias de CD e DVD que estiverem bem arranhadas. Aí você pode, vou arriscar, vou fazer o processo, se der certo, deu. Se não der certo também, já não está funcionando mesmo, a mídia deve estar muito arranhada. Aí não deu jeito, você passa a pasta de dente aqui, passa, espera secar, passa de novo, para limpar, e depois você pode até botar uma água para limpar, fazer a lavagem da mídia, não tem problema. Deixa secar, né? Passa um algodão seco e bota lá para ver se funciona de novo, entendeu? Muitas mídias são recuperadas dessa maneira. Agora a tela touchscreen eu não recomendo. Touchscreen de celulares não recomendo fazer isso não, porque ao invés de você reparar, você pode destruir o touchscreen, tá bom? É uma dica que eu dou para hoje, tá bom? Mas é uma dica muito legal. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você quer, se inscreva no canal, dê o seu comentário, tire sua dúvida, que eu farei uma aula só para resolver as suas dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.